Oi, gente, tudo bem? Nós vamos fazer as entrevistas referente ao trabalho final do professor Hayashi. E hoje a gente trouxe aqui um dos nossos líderes no nosso trabalho, o Renan, que, enfim, trabalha no banco com a gente. Renan, se você quiser se apresentar, contar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, fica à vontade. Boa. Eu sou do Rio, eu nasci no subúrbio do Rio, em Bangu, e desde cedo eu me aproximava muito de números, assim, sempre gostei bastante de matemática e tal, e aí eu acho que foi um ponto importante da minha vida, porque eu não sabia muito bem o que eu queria fazer na minha graduação, só que eu sabia que tinha alguma relação com números, então quando eu escolhi ali qual curso fazer no vestibular, eu tentei pautar muito minha decisão em cima disso. E aí foi por isso que eu escolhi engenharia civil. Então eu fiz Federal Fluminense em Niterói para fazer engenharia civil e gostei bastante do curso. Só que ao longo do curso eu fui tendo experiências de trabalho que eu percebi que eu gostava muito mais da parte teórica do curso do que de fato a prática da profissão. Então eu trabalhei, estagiei, né, em diversas áreas diferentes de engenharia civil, então trabalhei com obra pública, obra privada, trabalhei com projetos estruturais, projetos de instalações, e por mais que eu gostasse de todo o conceito que a gente tinha na matéria, nas disciplinas da faculdade, quando eu aplicava isso no dia a dia, não era algo que me chamava tanta atenção. Então, quando eu fui chegando mais para próximo do fim do curso, eu comecei a procurar o que mais eu poderia fazer com a minha graduação. Então, foi aí que começou a abrir um pouco meus olhos do mercado de trabalho para além do curso de graduação que a gente escolhe, né? Então, eu olhei algumas oportunidades e foi aí que eu achei um processo seletivo para trabalhar num banco e vi que talvez fizesse sentido para mim. Eu acho que eu ainda ficaria próximo dessa minha vontade de trabalhar próximo de números, usar dados para pautar minhas decisões, mas tentaria algo diferente. Então, tentaria algo que eu não conhecia ainda e foi uma oportunidade que me abriu os olhos. Então, fiz o processo seletivo, consegui passar, então foi aí que minha vida mudou bastante. Assim. Eu estava muito acostumado em trabalhar em projetos muito técnicos, em coisas que eu realmente precisava saber muito do meu curso ali, do conceitual da engenharia. E de repente eu fui para um mundo que eu não conhecia nada e eu tinha que aprender em muito curto prazo. Mas foi bem desafiador, mas foi bem legal também. Assim, eu consegui aprender bastante, consegui me encaixar no meu novo contexto, né? E aí, quando eu fui trabalhar num banco, acho que continuou aqui um pouco do meu desafio de entender onde eu precisaria estar. Então, quando eu fui trabalhar no banco, eu comecei a trabalhar numa área que era um back-office, então trabalhava com guarda de documentos. Então, imagina que um cliente vai numa agência para abrir uma conta, quando ele abre a conta dele, ele tem que assinar um papel. Então, a responsabilidade do banco é garantir que a gente faça a guarda desse papel que a gente assinou, desse documento que a gente assinou, e que ele seja rastreável, que a gente consiga recuperar esse documento quando o cliente precisar. Então, é todo um fluxo, uma esteira que a gente precisava fazer gestão. E mais do que fazer a gestão dessa esteira, a gente tinha que tentar, ao máximo, reduzir a quantidade de documentos gerados na agência. Porque quanto mais documentos a gente gera, maior a chance de a gente perder esses documentos, fora toda a eficiência da esteira. Então, era um papel ali de trabalhar bem forte em eficiência de custo, em digitalização. Então, como é que eu faço esse cliente, em vez de precisar assinar um papel, ele colocar a biometria, ele colocar a senha, qualquer coisa nesse sentido, e isso ser suficiente para o banco ter respaldo do aceite do cliente. Então, é algo completamente diferente do que eu tinha feito antes. Foi muito complicado eu começar a me encaixar ali, mas aos poucos eu fui me ajustando, eu evolui bastante nesse meu primeiro momento trabalhando no banco, ainda como analista, e foi aí que eu comecei a participar de reuniões mais executivas. Então foi um outro grande aprendizado, né? Minhas experiências na engenharia eram sempre em empresas pequenas, eram empresas mais familiares. Então quando eu cheguei no banco eu era uma empresa gigante, assim, então tinham diversos setores
E mais do que isso, as pessoas de alta hierarquia estavam muito distantes de mim. E a comunicação era muito diferente. Então, foi nesse momento que eu aprendi a também me comunicar em agendas executivas. Então, estava sempre presente com diretores. Então, era o momento que a gente tinha que escolher muito bem o que a gente ia falar, porque a gente tinha ali 15 minutos com o diretor e não estava no dia a dia. Então, como é que a gente escolhia os principais recados, as principais mensagens, como que a gente passava essas mensagens, aprendi a antecipar perguntas também, para a gente já ter algo a responder, no caso de alguma dúvida. Então, foi um grande aprendizado para mim. Em contrapartida, não era o que eu via para mim no futuro. Por mais que eu gostasse bastante do que eu fazia em si, e gostasse e achava que estava me desenvolvendo ali, não me brilhava os olhos continuar naquela estrutura. Eu sentia que, para o meu perfil, fazia mais sentido eu trabalhar ouvindo mais o cliente. E na minha atuação naquela área era uma atuação que parava muito no gerente da agência, por exemplo. Então, como é que eu fazia o tempo daquele gerente ser melhor utilizado, para gerar mais valor, para a gente conseguir gerar mais valor tanto para o banco quanto para o cliente. Então, fiz uma movimentação e durante essa movimentação conversei muito com os meus gestores, né, do que fazia sentido para mim. Eles me apoiaram nessa decisão de fazer essa movimentação e me indicaram para outras estruturas para eu conhecer outras partes do banco. Então, acho que foi um momento ali que eu entendi que, putz, mesmo se tivesse uma oportunidade de eu crescer naquela estrutura, não faria sentido para mim continuar ali. Crescer ali, eu acho que não estaria aderente ao meu objetivo, por mais que fosse uma promoção. Então, nessa movimentação, eu fui trabalhar mais próximo do atendimento ao cliente. Então, acho que eu resolvi um pouco dessa minha dor de não ter um insumo, não ter o input do cliente, a voz do cliente para pautar minhas decisões. Então, acho que foi um momento importante para mim. Então, passei pelo atendimento de alguns produtos de crédito que a gente tem no banco. E nesse momento eu comecei a entender um pouco melhor como é que funcionava a parte de negócios do banco. Não mais uma parte logística, que foi um grande aprendizado para mim, mas acho que eu estava completando um pouco mais ali as caixinhas de aprendizado, passando para uma área que eu participava mais das decisões de negócio, mas ainda como atendimento. Então, eu tocava projetos ali que eram projetos de suporte de negócio. Então, por exemplo, vamos lançar um novo produto. Como é que a gente faz todas as nossas centrais de atendimento, seja telefônica, seja via chat, WhatsApp, como é que as centrais têm domínio desse novo produto, como é que eu garanto que todos os nossos operadores eles têm os acessos às ferramentas necessárias para tratar as questões dos clientes. E até para além disso, a outra via também, não só a via do negócio para a central, mas a via da central para o negócio. Então, como é que a gente usa as informações que a gente ouve diariamente dos nossos clientes e traduz isso para uma decisão de negócio? Então, a gente ouvia muito a voz do cliente, fazia análise de dados, text mining, para a gente saber, dado o que o cliente está falando, o que dói mais nele para a gente evoluir nessa jornada. Então, acho que aí eu tratei muito do que eu sentia falta na primeira estrutura que eu passei dentro do banco, mas ainda sentia que não era meu lugar ali. E aí eu estou reforçando isso porque eu acho que é muito importante separar a idealização de uma estrutura da aderência com o seu perfil, né? Por mais que eu achasse que eu estivesse numa área que fazia muito sentido e eu achava que era uma área muito estratégica realmente, ouvir o cliente, pautar decisões em cima da voz do cliente, eu sentia que não era onde eu melhor performava. Então, depois de pouco mais de um ano nessa estrutura, eu mais uma vez chamei meus gestores ali e até foi um momento de um pouco de insegurança. Será que eu estava fazendo o movimento certo? Fiquei pouco tempo aqui, mas depois de algumas conversas com meus gestores, a gente entendeu que realmente fazia sentido eu fazer essa movimentação e me aproximar ainda mais do negócio. Então foi no momento que eu saí de uma área de suporte e fui para uma área de fato de estratégia. E aí nessa área de estratégia que eu acho que eu consegui me encontrar de fato. Então fui para um lugar que eu sentia que as minhas qualidades
eram as mais valorizadas e aqueles pontos que eu não ia tão bem não eram tão prejudiciais para eu desempenhar meu papel. Então acho que foi o momento que foi a virada de chave aqui para minha carreira. E aí eu acho que é um ponto de reflexão que eu sempre compartilho com todo mundo que vem buscar um papo de carreira comigo, que é entender onde você vai performar melhor e onde te motiva mais. Então, eu fiz essa autorreflexão aqui para fazer essas mudanças e essa reflexão foi muito importante para mim, que eu olhava para o meu dia a dia e eu conseguia identificar o que, que me motiva, o que, que faz eu acordar com vontade de trabalhar e o que, que no meu dia, que se fosse só isso no meu dia, eu não gostaria de trabalhar. Então, eu sempre buscava lugares onde isso que me motivava mais estaria cada vez mais presente e o que me motivava menos estaria cada vez menos presente. Então, acho que foi essa reflexão que me ajudou muito a fazer esse passo que eu comentei, de sair da área de suporte ali para a área realmente de estratégia. E aí foi um mundo bem diferente para mim, assim, eu acho que eu tive que aprender muitas coisas diferentes, assim, foi uma virada de chave muito grande, tanto para mim quanto para o meu escopo. Antes eu tinha, ali, quando eu trabalhava em atendimento, até no back-office também, a profundidade nos assuntos era muito importante. Então a gente tinha pessoas ali que trabalhavam 15, 20 anos na mesma área, que tinham um conhecimento muito profundo, e eu precisava estar sempre estudando, sempre conhecendo, perguntando muito sobre muita coisa no detalhe para conseguir tocar minhas atividades do dia a dia. E aí eu fui para um outro lugar que era o contrário, assim, a gente tinha, não é que a gente tinha poucas informações, mas eu precisava de menos detalhes dessas informações. E o desafio maior era, dado essa minha incapacidade aqui de aprofundar, porque são muitos assuntos, não dá tempo de aprofundar em tudo, como é que eu tomo a melhor decisão em cima disso? Então, acho que foi uma mudança bem grande aqui, mas que, como eu falei, dado que foi uma nova estrutura que estava muito alinhada com o meu perfil, por mais que fosse uma mudança muito grande, foi muito natural para mim. Então, foi muito diferente das minhas outras mudanças, porque foram mudanças que foram para estruturas que não faziam tanto sentido com o meu perfil. E aí foi nesse momento que minha carreira começou a acelerar um pouco mais, né? Então foi nessa área que eu consegui ser promovido, ganhar méritos, de fato me tornei um gestor, que era algo que eu sempre quis, assim, de desenvolver pessoas. Então, hoje o desafio tá em como é que eu faço o meu time encontrar isso que eu encontrei, sabe? Como é que eu faço eles entenderem onde eles melhor performam, qual é o escopo que eles performam, o que eles precisam desenvolver, o que talvez seja um ponto que eles não têm como ponto forte, mas que não é tão necessário focar, porque não é o que eles estão buscando para a carreira deles. Então, acho que esse é o grande desafio aqui do meu momento de carreira, que é não mais ser a pessoa que entrega e ser um viabilizador e um incentivador aqui das entregas dos outros. E isso acho que está ainda mais aderente ao que eu estava buscando, sabe? Então acho que estou ainda mais motivado. Acho que é um pouco do resuminho aqui, gente. Ah, muito legal. Você contou sobre várias mudanças que você teve, mas eu queria que você escolhesse alguma específica para falar sobre uma mudança pessoal, organizacional, não sei. Perfeito. E como isso impactou na sua vida. Certo. Acho que a maior mudança que eu tive foi a mudança de sair da engenharia e entrar no mercado bancário, tá? Isso do lado profissional, sem dúvidas, do pessoal também, porque eu me mudei do Rio para São Paulo, então acho que foi um grande momento de mudança na minha vida. E foi um momento que eu demorei um pouco para ter segurança de que eu estava fazendo a escolha certa. Então, o meu redor eram só engenheiros, eu trabalhava sempre com engenharia, era só o que eu sabia, não entendia nada de banco. No Rio, a gente tem uma cultura muito distante do mercado bancário, né? A gente não tem muitos bancos lá, então a gente tem muita vivência só da agência, não sabe muito bem o que acontece por trás. Então, foi um momento que eu precisei ter muita segurança da escolha que eu estava fazendo. Mas eu acho que esse processo de autoconhecimento me deu essa segurança de entender quais eram os prós e contras que eu teria para mim
se eu fazia uma mudança ou outra. E aí tive que confiar que essa reflexão de fato era o suficiente para eu tomar essa decisão e acho que acabou recompensando. Assim, acho que uma escolha bem acertada da minha parte. Assim, não tem como a gente saber o que seria na nossa vida de outra maneira, mas eu senti que eu cheguei num ambiente muito mais próximo do que eu buscava para minha vida do que eu estava antes. Legal. E para terminar, eu queria que você desse um conselho para a gente que está começando a carreira, uma dica, o que te ajudou. Boa. Acho que eu trouxe um pouco disso aqui na minha fala, mas acho que é importante reforçar. Eu acho que a carreira, você só tem um sucesso na sua carreira se ela fizer sentido para você. E algo que pode chamar atenção, brilhar os olhos, por conta de ser algo mais glamouroso, talvez não seja melhor para você. Talvez você não se encaixe. Então, acho que o ponto mais importante no início de carreira, na minha visão, é o autoconhecimento. E aí eu sei que em início de carreira é mais difícil você ter essa visão do, por exemplo, na engenharia ou no mercado bancário, o que eu tenho em cada um deles, para você conseguir relacionar seu autoconhecimento com sua decisão. Eu sei que isso é mais desafiador, mas ter essa reflexão, ter esse autoconhecimento, vai ajudar sempre o seu próximo passo a estar mais próximo do seu objetivo. Então, eu acho que o que eu contei aqui da minha carreira, eu tive muitas mudanças de área, tive muitas mudanças de estrutura, até mudança de mercado de trabalho, mas eu sinto que eu ter clareza do que eu queria para minha vida me ajudou. Mesmo que eu não tivesse dado um passo para chegar onde eu queria, eu estava dando um passo para ficar mais próximo do que eu queria. Então, acho que esse é o meu principal conselho aqui. Legal, era isso. Muito obrigada pela participação, Renan. Boa, foi um Obrigada, prazer. Renan.